Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre a definição do novo técnico do Cruzeiro, com alguns números interessantes e o estilo de jogo que parece com o Pesolano no ano passado. Vou comentar aqui com vocês e também em relação ao Lucas Romero, né, que é um cara que eu já tinha deixado aqui para fazer esse vídeo aqui desde quando ele foi especulado no Cruzeiro, o treinador. Mas é aquela coisa, será que teria alguma chance do Lucas Romero voltar ao Cruzeiro para a próxima temporada? Enfim, até porque ele trabalhou, né, com um técnico recentemente. Foi especulado há um ano atrás no Cruzeiro e quais foram os números deles até aqui, né? Tanto do Lucas Romero quanto do técnico argentino chegando para o Cruzeiro, vou trazer aqui nesse vídeo de hoje. E tem também mais um uruguaio que foi especulado na Raposa há algum tempo, que joga lá no Leão. Será que esse nome seria uma boa? Já passou também aqui no futebol brasileiro. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta aqui no YouTube. Próximo objetivo aqui de 42 mil inscritos. Certamente, se você puder deixar seu like, se inscrever, nos ajuda bastante. Valeu demais aí por termos passado, né, nesse mês de dezembro, dessa marca aí de 41 mil. Valeu demais a todo mundo que deixou seu like, se inscreveu, nos ajuda bastante. Lembrando que quando chegarmos aqui a 50, vamos ter um sorteio de uma camisa ao seu estilo, tá? Que você quiser, de algum clube internacional, junto com a DG Store. Por isso que é importante você deixar seu like e se inscrever aqui embaixo. Bom, quero começar falando então sobre a confirmação do novo técnico do Cruzeiro, onde o César Luiz Merlo, que é um jornalista argentino, né, que cobra as informações dos clubes argentinos e dos argentinos em geral, trouxe a informação de que o Nicolás Larcamón, que será o novo técnico do Cruzeiro, já está tudo assinado, né, e que aceitou esse contrato que vai até o final de 2025. Na teoria, então, agora falta apenas o anúncio, né, de forma oficial do treinador argentino de 39 anos de idade, que eu vou deixar aqui então os números dele para vocês. Técnico que, no caso, assumiu o Leão depois de ter assumido também outros trabalhos no futebol mexicano, né, e conseguiu esse maior título, que foi a Copa da CONCACAF, que seria como, por exemplo, a nossa Libertadores aqui, né. O Larcamón, então, assumiu o clube no início dessa temporada, conseguiu esse título, então, bem relevante para a história do Leão, e foi demitido depois de não ter conseguido classificar o time, né, contra o Urawa Reds do Japão, que jogou, né, contra o Manchester City e acabou sendo eliminado. Eles perderam o Leão para a equipe japonesa e o técnico foi demitido. Enfim, eu acho que até foi um exagero, porque ele teve sim um bom desempenho. Se você for ver os números, temporada passada, que terminou em julho desse ano, né, 12 vitórias em 18 jogos, aí começou a liga de novo, com 8 vitórias em 23 jogos, acabou caindo de rendimento e teve essa demissão. De qualquer forma, né, um técnico que começa em algumas equipes lá da Venezuela, passa também no Chile, no Huachipato, no Antofagasta, enfim, e assume então o Puebla do México em 2020 e 2021 e teve um bom desempenho por essa equipe, tá? Teve aí durante 2 anos, basicamente, com um aproveitamento bem interessante lá no Puebla, e depois assumiu o Leão, igual eu mostrei aqui para vocês, com esse título bem interessante. Então, apesar de ser um técnico jovem, se fosse, por exemplo, uma promessa, um cara que nunca tinha ganhado nada, ou assumido um clube com grandes responsabilidades, eu ficaria com o pé atrás. Mas vale lembrar, o Leão tem uma torcida gigante também, no caso, um dos clubes que brigam por títulos, né, no futebol mexicano, que eu acho um futebol bem parecido aqui com o do Brasil, tanto em relação à questão financeira, quanto também do nível de dificuldade, né? Óbvio que aqui no Brasil tem um nível maior, mas tem bons times por lá também, e o Nicolás, né, não sei como que seria a pronúncia dele, fez sim um bom trabalho. Eu até vou deixar aqui esse número de aproveitamento dele lá do portal Choquei do Cruzeiro, valeu demais aí a eles, que trouxe o número completo de jogos e vitórias do treinador. 282 jogos, 113 vitórias, 88 empates e 81 derrotas, um aproveitamento de 50,5% dos jogos, gols pró 376 e gols sofridos 325, que é aquela coisa, né? Um aproveitamento de 50%, muita gente fica com o pé atrás, mas isso não significa muita coisa não, tá? Até porque se você for ver quem tem um aproveitamento de 60% é só lá no futebol europeu e olha lá. Tanto que se você for ver, por exemplo, o Pesolano lá no futebol mexicano, que era o mesmo que estava, né, o Nicolás, era um aproveitamento próximo disso também. O Pesolano teve um aproveitamento sensacional no Cruzeiro na Série B. Se você for ver também outros treinadores, igual o Fernando Diniz, não foge muito disso aqui também pelo Fluminense. Então é normal, tá? Um aproveitamento aí de 50% e eu acho que é sim uma boa opção o técnico aí pro Cruzeiro. Até alguns portais falando um pouco sobre o estilo de jogo dele, o Cruzeiro Stats lá no Twitter falou o seguinte, o Leão de Larcamón, ao sair do 3-4-3, atrai marcadores com pressão alta, volantes e alas próximos da defesa criam espaço entre as linhas adversárias, adicionando os atacantes para segurar a bola e criar oportunidades. Ou seja, o técnico aí do Cruzeiro pode ser então que ele vá utilizar um esquema de 3 defensores. Eu não sei até que ponto
Eu gostaria de ver isso novamente no Cruzeiro. Se nós tivéssemos 3 excelentes zagueiros, tudo bem. Mas não é o caso para o próximo ano. Pode ser que ele acabe optando, por exemplo, por jogar com uma linha de 2? Pode ser. Mas ele tinha feito isso lá no Leão, que acabou dando certo, né? Com esse título da Libertadores deles, né? Podemos dizer assim. Porque poderia ser uma linha de zaga do Cruzeiro hoje, pelo que nós temos. Eu diria que o Zé Ivaldo, né, titular, o João Marcelo e um outro zagueiro, quem poderia ser? Talvez o Marlon como um terceiro zagueiro e um Kaique como um ala, tendo Kaique e o William pelas laterais. Poderia ser também esse esquema assim, com esses 2 jogadores. Pode ainda ter mais um ponta direita, um ponta esquerda, um centroavante e tendo 2 meio-campistas, né? Porque não pode ter 3, senão teria 12 jogadores. Mas seria isso, um esquema que eu colocaria para o Cruzeiro. A grande questão é a seguinte: eu acho que o Cruzeiro tem boas peças no meio de campo, tem boas peças, no caso, para ser um meia, né? Você pode ver que o Pesolano utilizou esse esquema na Série B, porque o Cruzeiro não tinha nenhum meia ofensivo. Ano que vem o Cruzeiro, então, se encaminhar, já tem o Lucas Silva e o Matheus Pereira. Poderia ser os 2 no meio de campo. Poderia. Ou colocar o Matheus Pereira como ponta direita e o meio de campo mais recuado, né? Tipo assim, Lucas Silva e algum outro jogador, sei lá, o Ramiro, pelos nomes que nós temos até aqui. Pode ser também, mas enfim, acho que pode ser uma alternativa, né, para o Cruzeiro esse esquema de 3 zagueiros, apesar de que eu prefiro ter um esquema aí normal mesmo, com os laterais, com os pontas. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer sobre esse estilo de jogo, o que você acha de voltar, né, para esse esquema com 3 zagueiros, e se fosse para o Marlon fazer esse setor pelo lado esquerdo, né, seria uma boa, até porque ele é um dos líderes de desarmes no futebol sul-americano, e vale lembrar que tem um Kaique muito bem, né, na reserva, que pode fazer essa função como lateral mesmo de ofício. Só de dar uma sequência, tem um recado aqui para vocês da Betfair, patrocinadora aqui do canal e também parceiro oficial, né, do Cruzeiro nessa temporada, patrocinadora master aí do Cruzeiro, que te dá um super bônus no seu primeiro depósito, vindo por esse meu link que vai estar aqui embaixo na descrição. Por lá é super simples de você procurar os jogos, as partidas, ainda mais essa reta final de ano, né, tendo partidas do Mundial, tendo também aí jogos, no caso, do futebol europeu a todo vapor, e ano que vem, principalmente com jogos aí do Cruzeiro, você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito, vindo por esse meu link aqui embaixo na descrição. Por exemplo, você depositando aí a partir de R$ 65, você vai ter R$ 130, né, de saldo na sua conta, ou seja, dobrando o valor no seu primeiro depósito. Então, o link da Betfair vai estar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bom, então eu quero falar aqui com vocês sobre o Lucas Romero. Será que com a contratação, né, do treinador, ele poderia ser uma alternativa para o time do Cruzeiro? Enfim, o Lucas Romero, que não veio para o Cruzeiro no final do ano passado, por início desse ano, que tinha conversas, muito por conta da proposta do Leão do México ter sido maior, né, do que a do Cruzeiro. Ele tinha contrato com o Independiente por mais 8 meses e optou, né, por esse valor, que sem dúvidas era muito mais alto de salário e uma compensação financeira para a equipe do Independiente da Argentina. Ele se mudou para lá, foi titular no time que foi campeão, né, do Leão absoluto, jogando com o Nicolás Larcamón, e na primeira temporada do Lucas Romero, 24 jogos e 2 assistências, e quando retornou, né, também sendo titular com mais 20 partidas e um passe também. Enfim, acho que é um jogador que não sei até que ponto estaria disposto a rescindir esse seu contrato, a ser negociado, até porque teria que ter uma compensação financeira de algo próximo de 10, 15, até 16 milhões de reais, que lembrando, é um valor próximo que o Cruzeiro tem interesse e fez uma proposta oficial ao América pelo volante Emmanuel Martinez, que tem 29 anos, o Lucas Romero tem 28, então não é um nome que é totalmente fora da realidade do Cruzeiro não, tá? A grande questão é se o Leão vai ter interesse de negociá-lo. De qualquer forma, teve sim uma boa passagem com um técnico que é do Cruzeiro, posição que o Cruzeiro busca, e fez uma oferta para um atleta que ainda não aceitou, o Emmanuel Martinez, por um valor que poderia tirar o Lucas Romero do Leão. Então vamos esperar para ver se vamos ter mais atualizações ou não. Eu acho o nome interessante, apesar de não ter vindo, né, nesse ano, eu entendo que não foi porque ele não quis, foi muito mais pelo Independiente, que aceitou a proposta do Leão, que foi muito maior do que a que o Cruzeiro tinha feito. Pelo Cruzeiro aí jogou entre 2016 a 2019, nunca conseguiu ser um titular absoluto, mas sempre entrava com muita frequência, né? Sempre sendo um 12º jogador, somou aí um pouco mais de 160 jogos pelo Cruzeiro. Nesse período também aí marcou 3 gols, 5 assistências, ganhou aí 2 Copas do Brasil e 2 campeonatos estaduais. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer, né, do Lucas Romero. Aceitaria ele para o ano que vem? Tô curioso para ouvir o que vocês têm a dizer no espaço para comentários. Bom, para terminar aqui com vocês, quero falar aqui sobre uma opção, né, que já foi especulada em alguns times do Brasil, inclusive no Cruzeiro no início do ano passado, que é em relação ao Nico Lopes, que eu vou deixar aqui para vocês então. Jogador que atuou, né, com o técnico do Cruzeiro, o Nico Lopes, que é uruguaio e que somou então nessa última temporada pelo Leão 4 gols marcados, 1 assistência em 16 jogos, inclusive teve o aval, né, da chegada do treinador para contratá-lo em agosto desse ano para o Leão.
Ele não é um desempenho assim sensacional, mas por ser um cara que está jogando de ponta, 4 gols em 16 jogos, até que é um número interessante. E vale destacar o seguinte, ele pode jogar tanto de ponta esquerda, né, quanto também centralizado. Jogador que saiu aqui do Internacional do Brasil para ir jogar no Tigres do México. Ficou um bom tempo no Tigres, até teve boas temporadas. Por exemplo, 2020-21, 12 gols. 2021-2022, 11 gols marcados. Até a temporada passada, que ele caiu muito de rendimento com apenas 3 gols e 3 passes. Pelo Inter, ele chegou a ter bons momentos, né? Ele chega em 2016, joga inclusive a Série B de 2017. Naquele ano foi bem, né? Marcou 17 gols, e aí ficou 2018 e 2019, apesar de ter marcado 23 gols e 19 assistências nesse período, ficou bastante queimado com a torcida e foi negociado com o Tigres. Acho ele um bom jogador, já passou aí também pelo Nacional do Uruguai, passou aí também pela Udinese da Itália, Granada da Espanha, é um jogador experiente. Acho que se chegasse para ser uma opção aí na ponta esquerda, né, jogando mais como um cara de velocidade, poderia ser uma alternativa, ou um centroavante que faz esse papel muito bem, né, de movimentação. Pode deixar aqui o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários sobre o Nico Lopes, aceitaria? E o Lucas Romero, chegada de um novo treinador, pode deixar a sua opinião aqui embaixo, e nos vemos então aí numa próxima.